Então, Napoleão tinha esperança de ter filhos. Então casou-se. No dia seguinte, em Notre Dame, foi realizada a cerimônia da sagração. Eu contei há pouco. Na entrada da catedral, Napoleão estava entrando e a coroa, o cetro, etc., estavam sendo carregados pelos marechais do Império. Ele vinha com o irmão dele, José, tá certo? Em italiano, Giuseppe, apelido Beppino, Zezinho, né? Então, ao entrar na catedral, Napoleão se virou para o irmão e disse: "Ei, Beppino, se o babo te vedesse, ei, Zezinho, se o papai nos visse..." A mãe de Napoleão, que era o pai de Napoleão era uma toupeira, ele já tinha morrido. A mãe estava viva, e era muito viva, e disse para Napoleão: "Aproveita enquanto dura, porque vai durar pouco." Mete a mão. Bem, Napoleão, por orgulho, exigiu, pegou a coroa e se meteu a coroa na cabeça, poupando o Papa de coroar o assassino do Duque d'Enghien. Um autor francês, Claudel, numa peça a respeito, faz um personagem perguntar para o Papa: "Como é que o senhor confundiu o bode com o cordeiro? Como é que o senhor curou o bode e não o cordeiro? O rei verdadeiro o senhor não conheceu. O senhor coroou o imperador falso. É tão fácil distinguir o bode do cordeiro." Até pelo cheiro. Napoleão se fez imperador. Ele restaurou uma monarquia absolutamente ridícula. Está claro? Os revolucionários protestavam. Mas eu sou garantia da vitória da Revolução. Eu sou a Revolução Francesa. E ele era mesmo. Fazendo aparentemente o contrário da Revolução, ele realizava exatamente o que a Revolução tinha pretendido. Era uma pessoa do povo que ficava rei. Antes da Revolução, só o filho do rei podia ser rei. Agora não. Ele, pelo mérito pessoal dele, de general, ele tinha conseguido a coroa. Qualquer um podia governar. Está claro? Era o triunfo da igualdade. Ele vai dominar a Europa. E vai nomear os irmãos dele, e os parentes dele, e os generais dele, reis de todo lado. O irmão dele mais velho, o Zezinho, grão-mestre da maçonaria, ele vai nomeá-lo, em primeiro lugar, rei de Nápoles. E lá foi o Zezinho primeiro, rei de Nápoles. O José Bonaparte passou a vida inteira com inveja de Napoleão, julgando que Napoleão tinha fraudado a ele. Ele era o gênio da família. Ele só teve destaque porque Napoleão era um grande general. Napoleão fez ele, então, rei de Nápoles. O general Bernadotte, noivo de uma antiga namorada de Napoleão, ele nomeou o rei da Suécia. O outro irmão dele, Luís Bonaparte, nomeou o rei da Holanda. O outro irmão, Jerônimo, nomeou o rei da Westfália. Está claro, não? Mais tarde, quando ele vai conquistar a Espanha, ele vai transferir o irmão dele mais velho, José Bonaparte, de Nápoles para Madrid, tá certo? Onde vai ser Dom José I, el rei intruso, o rei intruso. Então transferiu do rei de Nápoles para o rei da Espanha, tá claro ou não? E nomeou o cunhado dele, Murat, rei de Nápoles, o rei Joaquino. Joaquim Murat era um grande general de cavalaria, antigo padeiro, tá claro? Então, quando os revolucionários protestavam, que ele estava fazendo monarquias por todo lado, ele disse: "Vocês são uns idiotas. A Revolução guilhotinou os reis, e daí? Não fez a igualdade. Os reis continuaram com prestígio. Eu não guilhotino os reis, eu faço padeiros reis." Não sei se entenderam. Transfere reis de um reino para o outro, de Nápoles para a Espanha, como um presidente da República transfere um chefe de seção. Tá claro, não? Da agência tal do Banco do Brasil para outra agência. Como transfere um ministro. Não sei se entenderam. Ser rei não era mais nada. Ele tornou o título de rei absolutamente ridículo. E ele fez uma corte. A corte de Napoleão era de um ridículo único. No começo, ele tentou macaquear as cerimônias da corte de Versailles, do rei. Então, em Versailles tinha o beijamão. Então, as pessoas convidadas iam até o trono do rei e beijavam a mão do rei, trocavam uma palavra, etc. Isso levava um tempasso.
Napoleão era um homem que não tinha paciência. Ele trabalhava 20 horas por dia. Ele só dormia 4 horas por noite. Ele fazia os ministros trabalharem tanto que vários ministros dele, agora me esqueci os nomes, mas 3 ministros morreram de cansaço, de tanto que exigia trabalhar. Ele dormia 2 horas, trabalhava um tempasso, depois dormia 2 horas e continuava trabalhando. Só 4 horas por dia, dividido em 2 turnos de 2 horas. Para conseguir trabalhar meses assim, ele trabalhava dentro d'água. Estava sempre numa banheira, ditando ordens para 6 secretários ao mesmo tempo. Então tinha 6 secretários, não havia gravador. Ditava para 6 pessoas ao mesmo tempo. Para um secretário, ditava o quê? Um decreto qualquer legislativo. Para outro, uma carta para o imperador da Rússia. Para outro, um decreto sobre a religião. Outro, uma lei regulamentando a Comédie Française. Outro, organizando uma campanha militar, calculando até o número de botões de cavalos e de fardas que devia levar. Está entendendo? Quer dizer, uma atividade inacreditável. Ele não aguentava as cerimônias da corte, o beijamão. Uma fila enorme lá para ir beijar a mão dele. Falava, para todo mundo. Parava, então, em vez da fila passar por ele, ele punha a mão assim, ia passando na boca de todo mundo. Opa! Acho que estragou tudo aqui agora. Eu fui bancar o Napoleão. Eu fui caricaturar Napoleão, porque é uma caricatura, evidentemente. Mas ele passava por todo mundo, passando, dando a mão para todo mundo e não esperando chegar as pessoas. Ele tinha mais o que fazer do que o beijamão. Era uma coisa ridícula. Tá claro, não? Ele fez uma falsa monarquia, porque só está destruído o que é substituído. Uma moeda forte só pode ser destruída se ela for substituída por uma moeda fraca. Tá claro, não? Senão, não. Tá bem entendido, não? Terceiro ponto. A Revolução era contra a igualdade, por isso foi contra a nobreza. Tá claro? A Revolução pregou a igualdade absoluta. Uma igualdade tão grande que a Revolução exigiu que fosse feita a igualdade no calendário. Que não tinha cabimento haver um mês de 28 dias, como é o nosso fevereirozinho, e ter um mês de 31 dias. É um absurdo. Por que a desigualdade? Então dividiu o ano em 12 meses de 30 dias. 12 vezes 30, 360. Sobram 5. Os últimos 5 dias do ano eram feriados. Eram os dias sans-culottide. O dia do sans-culotte. O que era o culotte? O culotte. O culotte era aquela roupa para cavalgar. Então, para cavalgar não pode usar essa calça, que é o pantalão. O pantalão, essa calça, era usado pelos pobres naquele tempo. Quem usava, quem tinha Volkswagen era cavalo, não é isso? Então andava a cavalo. Mas para andar a cavalo, para não manchar e não ficar a roupa impregnada pelo suor do cavalo, tinha que usar polainas de couro, botas de couro. Então a calça entrava na bota. A calça era presa na altura do joelho e entrava na bota. Era chamado culotte. Está claro ou não? Que era uma calça própria para cavalgar. É usada até hoje pelos jockeys, pelos cavaleiros. Quem vai cavalgar usa culotte. Tá certo? Aquilo é um símbolo de pessoa rica. Quem andava a cavalo tinha o culotte. O povo que era pobre não tinha cavalo, andava de pantalão. A Revolução Francesa proibiu os culottes. Quem usava culotte, guilhotina. O único que podia usar culotte na Revolução Francesa foi Robespierre, que passou a vida inteira enculotado. O resto, e com florzinhas na mão. Que ele gostava de florzinhas na mão. E sangue na praça. Tá certo? Então, a igualdade era muito grande. Os 5 últimos dias eram os dias do sans-culottide, dos pobres. Tá claro? Mas também os nomes dos meses eram nomes em homenagem a pessoas de destaque. Por exemplo, Julho é um mês dedicado a Júlio César. Tá claro? Júlio César. Então trocaram o mês de julho de nome, né, em Roma. Mas se os homens são iguais, fora Júlio. E agosto, em homenagem a Augusto, fora Augusto. E maio, em homenagem a Deus Maia, fora Maio. E janeiro, em homenagem ao Deus Jano, fora Jano. Tá certo? Então sugeriu-se trocar o nome dos meses. Então, um pretenso poeta, Fábio de Glantine, organizou um novo calendário de acordo com as intempéries.
Então, o mês dos ventos era o mês...